Embora as manifestações tenham perdido força, protestos continuaram a ser realizados após as grandes mobilizações de junho. Centenas de pessoas foram presas e motivaram uma discussão sobre o tipo de abordagem policial utilizada e a liberdade de manifestação. Veja em mais uma reportagem da retrospectiva 2013 do Repórter Brasil. No Rio de Janeiro, as mobilizações não pararam. O desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza, após ter sido detido por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora, gerou ações que questionaram a conduta da PM. 25 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e 10 policiais foram presos. Até agora, o que ocorreu com Amarildo não foi esclarecido. Eles têm que ficar preocupados comigo, porque quantos Amarildo mataram, quanta gente mataram na Rocinha e a família ficou com medo de abrir a boca. Mas se eu abrir a boca, eu vou comer isso fim. Meu tio não era traficante, não era bandido, ele simplesmente era uma pessoa que acudia todo mundo. O movimento sindical também foi às ruas. Nos dias 11 de julho e 30 de agosto, centrais sindicais realizaram dias nacionais de lutas em defesa da redução da tarifa dos transportes e da jornada de trabalho e de melhores salários e condições de trabalho. Rodovias foram fechadas e trabalhadores de vários setores paralisaram as atividades. Chegou a hora da reivindicação dos trabalhadores. Nós vamos conquistá-la nas ruas, como sempre. Manifestantes também foram às ruas e à sede das principais emissoras de televisão para criticar a cobertura dos atos. Eles também cobraram a aprovação de leis que promovam a democratização dos meios de comunicação. O Amarildo sumiu, o Douglas foi assassinado com um tiro no peito da PM e tudo que as pessoas fazem é mostrar cenas de coisas sendo quebradas. Então acho que a gente tem que avançar na discussão de por que as pessoas estão indo para a rua. Ao longo dos meses de protestos, câmaras municipais ou assembleias legislativas foram ocupadas em Curitiba, Belo Horizonte, Natal, Fortaleza e cidades menores. Em agosto, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi ocupada durante 12 dias por manifestantes que defendiam investigações no sistema de transporte público. Eles pediam o afastamento de alguns vereadores da CPI dos ônibus. A Câmara do Rio voltou a ser ocupada em setembro durante a greve dos professores das redes estadual e municipal de ensino. A paralisação, que durou 77 dias, foi em defesa de melhores salários, condições de trabalho e pela valorização dos professores. Mas não foram ocupadas apenas as casas legislativas. Estudantes da Universidade de São Paulo se instalaram na reitoria por 42 dias. Eles cobraram eleições diretas para reitor. E em Fortaleza, defensores do meio ambiente ocuparam o Parque do Cocó, principal área verde da capital cearense. Eles criticaram a construção de um viaduto no local. A ocupação foi alvo de repressão e foi encerrada depois de 80 dias. O Cocó resiste! O Cocó resiste! Datas oficiais se transformaram em calendários de protestos. No dia 7 de setembro, ocorreram atos marcados pela defesa de melhorias nos serviços públicos. Os governadores se prepararam para enfrentar manifestações no Dia da Independência. Havendo manifestações, as forças de segurança já estão preparadas para atuar. Nós temos essa preocupação porque a maioria das pessoas que se deslocam a esse evento cívico e depois ao jogo de futebol, isso irão fazê-las de forma pacífica e não querendo ser surpreendidos com nenhum tipo de ato de vandalismo. Não há repressão! Não há repressão! Mas elas ocorreram. Hoje e sempre estamos em defesa de uma educação de qualidade. E foram seguidas de controle e conflitos. Em Brasília, pessoas com mochilas ou máscaras foram revistadas. O acesso ao estádio Mané Garrincha, onde o Brasil enfrentou a Austrália, foi limitado. Os protestos foram reprimidos pela polícia. No Rio de Janeiro, os atos também pautaram a defesa dos profissionais da educação. Manifestantes entraram no desfile da Independência e foram dispersados pela polícia, que usou gás lacrimogênio. Nas 11 principais capitais do país, 335 manifestantes foram detidos, de acordo com dados das polícias estaduais.
detenções em massa voltaram a ocorrer em outubro no Rio de Janeiro. Um ato em solidariedade à greve dos professores terminou em confronto entre manifestantes e policiais. A polícia usou bombas de gás e balas de borracha. E black blocs apedrejaram equipamentos públicos e privados. Os manifestantes foram cercados e levados para delegacias. 190 pessoas foram detidas. Muitas delas foram enquadradas na Lei de Segurança Nacional, criada à época da ditadura militar. Está havendo um aumento da intensidade da violência por parte dessas pessoas. As pessoas estão aqui para praticar crime. A pretexto de se combater o que vem se chamando de vandalismo, as forças policiais têm cometido todo tipo de ilegalidade e atentados à Constituição. No mesmo dia, petroleiros decidiram entrar em greve contra o leilão do Campo de Libra. A área, a maior reserva de pré-sal do país, foi concedida sob críticas dos movimentos sociais. A gente vai barrar esse leilão de Libra, a gente está aqui para isso. Isso é um crime de lesa pátria, isso é uma traição ao povo brasileiro. E em meio a protesto, menor que o aguardado pela polícia, que fechou a área em torno do hotel onde o leilão foi realizado. Em São Paulo, de acordo com a Polícia Militar, cerca de 90 pessoas foram presas durante atos na Zona Norte. Elas queimaram caminhões e trancaram a rodovia Fernão Dias, indignadas com o assassinato de um jovem pela polícia. A PM afirmou que o disparo foi acidental. Revoltados com a atuação e as declarações da polícia, os moradores fizeram um protesto ontem à noite. Ele chegou a perguntar para o policial, então: por que o senhor fez isso comigo? Pôs a mão no peito e caiu. E no dia em que artistas e organizações sociais convocaram o Grito da Liberdade para defender a liberdade de manifestação, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e os secretários de Segurança Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro discutiram ações para evitar atos de vandalismo e unificar as abordagens policiais. Os secretários apresentaram propostas de mudança na lei. Uma delas prevê o aumento da pena para quem cometer dano ao patrimônio público ou agredir policiais. O ministro vai discutir essas medidas com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a OAB.